Meu nome é Alex Ricardo, sou infectologista, formado pela Universidade Federal de Sergipe. O Dr. Samuel pediu para eu fazer essa aula e apresentar um pouco do protocolo da Santa Helena sobre a profilaxia da transmissão vertical e o tratamento em caso ou o que fazer em caso de casos de transmissão vertical ou na gestação. Bom, agradecimento ao Dr. Samuel e à CCH do Hospital Santa Helena. Um pouco da introdução, vou falar um pouco da sífilis no início, um pouco do método diagnóstico e do protocolo do Hospital Santa Helena e do protocolo em si na parte de tratamento. A introdução, a sífilis é uma infecção bem sistêmica causada por Protonema pálido. É uma transmissão que vai por via sexual e vertical, sexual em todos os âmbitos sexuais. Entre 90 a 100% é a taxa de transmissão vertical. Chega a ser altíssima, é quase inevitável, e por isso que um pré-natal bem rigoroso favorece o manejo ou até o controle de danos em caso de infecção vertical. É, Alguns dados, a transmissão vertical é mais comum no intrauterino, em 80% dos casos, mas pode haver até no caso, na passagem do bebê, tanto por via vaginal quanto em cesáreas, tá? Na gestação, a sífilis pode levar a consequências graves, até 50% das gestantes não tratadas, e se não tratado, cerca de 20% apresentarão alguma sequela importante, ou morte ou prematuridade, entre 11 a 13%. O tratamento precoce, né, antes das 16 semanas, geralmente previne a infecção fetal. Não é 100%, né? Depois das 16 semanas, tende a quase todos os casos terem uma infecção vertical, mas não é 100%, mas já é uma prevenção. Mas acima dessa data, a gente não garante a ausência de transmissão mesmo no tratar, certo? Atinge, em média, né, um dado que ainda precisa ser atualizado na literatura, entre uma para cada 5.000 gestantes. Na gestação, se pode levar, como eu falei, 50% das gestantes terem alguma consequência grave, como abortamento, prematuridade, ou manifestações congênitas, tanto precoces quanto tardias. E após uma infecção, como não há imunidade protetora natural, a gestante pode se reinfectar, tanto durante a gestação quanto pós-gestação. É importante, assim, o Ministério tem mudou um pouco os protocolos sobre o tratamento do parceiro, né? Não assim se preconiza tanto, mas se indica, né? O tratamento e o uso de preservativos durante toda a gestação, né? Principalmente em pessoas que já foram expostas a doenças sexualmente transmissíveis, até para evitar outras doenças sexualmente transmissíveis. Bom, o diagnóstico, a gente tem a triagem, nossa Santa Helena, tanto para o teste rápido e o VDRL. O VDRL não é a melhor para a triagem, né? Pode ser pedido junto. O teste rápido é um teste troponêmico, ou seja, um teste específico. Ele é positivo na fase latente e no VDRL pode não ser positivo, pode vir negativo, ou, ou pode vir alguma coisa aqui, tipo 1 para 2, a diluição, 1 para 4, no caso, e ficar na dúvida se é uma cicatriz ou se é uma infecção latente, né? E o VDRL pode ter falsos positivos, principalmente em gestantes que já têm alguma doença autoimune, tipo lúpus, ou outras doenças reumatológicas, principalmente, ou SAF. Então, se preconiza usar o teste rápido para a triagem, né, dessa gestante, como segue o protocolo, e no teste rápido a gente pede o VDRL após, tá?
Se ele for reagente, a gente segue com o tratamento o mais precoce possível. Se ele for negativo, a gente tem que confirmar, tanto para avaliar um falso positivo do teste rápido, quanto uma infecção latente, né? Com isso seria com FT-ABS, né? Os estágios da infecção, normalmente primário, secundário, latente precoce, latente tardio e terciário. Normalmente a gente pega esse latente tardio, tanto na gestação quanto no dia a dia, em pessoas adultas no geral. Porque normalmente, às vezes, na gestação é o primeiro teste rápido, ou o primeiro VDRL que a pessoa faz em alguns anos. É difícil você ter assim, fez um, um pré-natal e durante o pré-natal evoluiu com um teste rápido ou um VDRL positivo, né? E normalmente é precedido por lesão, que é o cancro duro, e ou no caso a pessoa já tinha uma lesão, é, ela conseguiu bem caracterizar a lesão, às vezes passa desapercebido, né? Entre semanas a 6 meses, e você está numa fase secundária. O latente precoce é se a pessoa já, no caso, teve esse contato, teve infecção no trator e sabe que tem menos de um ano. Mas essa parte de cima é muito duvidosa de você, a não ser que você pegue a lesão mesmo do trator duro, ou que você pegue um paciente que venha negativo e venha positivar, é muito difícil você diagnosticar aqui. Você diagnostica aqui na latente tardia, né? Normalmente o paciente está sintomático, só vem com exame positivo, ou na terciária quando você tem algumas outras manifestações. E aí seria gomas, é, algumas outras manifestações até durante a gestação, como prematuridade e o abortamento. Quando suspeitar, em caso de achar uma lesão, né, o cancro duro, são lesões é, típicas de região genital ou oral, ou até anal. Entre 21 dias após o contato sexual, ela começa a aparecer. 3 semanas, 4 semanas. É uma úlcera normalmente é única, ela é normalmente indolor, por isso que às vezes passa desapercebida. Com um fundo normalmente endurecido, liso e brilhante. E aí, como ela não é dolorosa e é mais algo mais estético, às vezes passa desapercebido, principalmente em região vaginal. Pode ter algum linfonodo associado, ou seja inguinal, ou seja até em cadeia cervical mesmo, mas também passa desapercebido, porque acaba, somos na gestação, como às vezes acaba tendo alguns edemas, e você acaba não percebendo essa linfonodomegalia. E a secundária, quando tem uma lesão de pele, né, que chama mais atenção, é, tem relatos na gestação, você ter, ó, por conta de variação hormonal, né, você ter uma manifestação secundária tardia, né, e aí é ficar de olho nessas lesões, né, e sempre fazer um pré-natal rigoroso para tratar sempre precocemente antes de qualquer lesão. Em fase de lesão, a chance de transmissão vertical aumenta um pouco, né? Então, ficar de olho nisso também. Se a pessoa chegar no primeiro dia pré-natal com lesões, normalmente chama a atenção que é palma e planta de pé também, lesões de pele, sempre pedir o teste rápido para a gente ou descartar ou confirmar a possibilidade de sífilis, né? Quando suspeitar sintomáticos do recém-nascido, se ele nascer com lesões ou desenvolver nos primeiros dias, né? E tiver uma hepatomegalia, normalmente a hepatomegalia pode vir isolada, a esplenomegalia nunca vem, é sempre associada a uma hepatomegalia, e linfonodomegalia diversa. A dor à movimentação de membros, chora, principalmente a movimentação, e você tem a radiografia normal de ossos longos. Isso sugere uma periostite, né, que é a inflamação na parte de periósteo do osso, e acaba
sendo indicativo, né? E a prematuridade, icterícia precoce, e desenvolve pneumonia nos primeiros dias de nascimento, né? Claro que se a paciente chegar com um pré-natal bem feito, vai ter ou está em um diagnóstico de sífilis, ou durante a entrada no hospital ela ter o teste rápido positivo ou diagnosticado. Ou se ela tratou, né, e está negativa, ficar de olho no recém-nascido, né, para fazer toda uma triagem, principalmente se ele já nascer com lesões ou desenvolver nas primeiras 4 horas de nascimento alguma, principalmente essas duas aqui de cima, lesões ou dores a movimentações, né, para fazer uma triagem, tá? Ah, os testes diagnósticos, a gente tem o teste rápido, que é esse TR, certo? Normalmente, e o VDRL e o FTABS, que é o padrão ouro, né? O VDRL, ele é ideal não na triagem, mas sim no acompanhamento diagnóstico, após o tratamento, né? Para você ver se houve um tratamento adequado, se precisa ser retratada a paciente, ou, opa, alguma, alguma dúvida? Não, pode. E a gente usa o teste rápido em triagem, né? Normalmente você pode ter um teste rápido positivo, VDRL negativo, e isso aqui ser sugestivo de uma infecção latente, que a gente confirma com o FT-ABS, né? IgM e IgG, e normalmente ou os dois ficam positivos logo, e normalmente a gente confirma com infecção latente e trata. Não necessariamente é uma infecção primária ou secundária, tá? Pode ser uma infecção latente, tardia também, com mais de um ano, que ainda não houve, essa transformação do VDRL. Pode acontecer, tá? Sem sífilis, quando a gente só tem o VDRL positivo, que pode ser de alguma doença autoimune ou reumatológica, ou SAF, para essa mudança do VDRL. Tanto em títulos altos, muito altos, ou em títulos mais baixos pode acontecer, tá? E o teste rápido só positivo, com o VDR negativo, a gente precisa do FT-ABS para confirmação, certo? Para evitar um falso positivo, né? Quando a gente tem todos positivos, no caso, confirmatório de infecção, e todos negativos, confirmatório de não infecção, né? Lembrando que o FT-ABS IgG, ele fica positivo por toda a vida. Tanto o FT-ABS quanto o teste rápido, porque é um teste toponêmico. Então, quando a gente tem, normalmente, esse padrão aqui, a gente pode ter um FT-ABS IgM negativo, porque não seria uma infecção recente. E, normalmente, a paciente já tem um histórico de ter sido tratada ou que teve contato e foi diagnosticado e teve tratamento, usou penicilina, certo? E aí, normalmente, o mais comum é também ter esses três com o gene negativo e uma titulação baixa de VDRL. No protocolo, certo, do Hospital Santa Helena, aí se faz o teste rápido, né? Se reagente, solicita-se um teste não troponêmico, que é o VDRL. Caso reagente confirmatório, né? E aí você notifica a CCH, avisa o pediatra do paciente, né? Assistente, para confirmar esse diagnóstico e iniciar o tratamento, né? E avaliar também o tratamento possível da criança ou somente da gestante a princípio, né? Se vier negativo, se solicita um FT-ABS-GMGG, né? E a gente, para tentar a confirmação, se vier o terceiro teste, que é o troponêmico negativo, aí considera-se um falso positivo. E se vier positivo, a gente também segue o mesmo esquema de notificação e tratamento.
E o VDRL do RN é solicitar em todos os casos suspeitos, mãe confirmada, ou no caso tem a lesão na hora e não foi testado por algum motivo, né? E aí você sempre solicitar do RN durante o pós-parto, né? Não coletado o cordão, certificar de que já foi realizado o código materno também para comparação de tipos e nunca solicitar o teste rápido do FTABS para o recém-nascido por conta de anticorpos que podem ser passados para o RN, né, a princípio nos primeiros dias. Normalmente, o VDR do RN não reagente considera, mesmo com a história materna, né, a gente fica em observação, mas se assintomático e demais exames normais, pode-se ter mais tranquilidade em acompanhamento desse RN. Já se tiver uma titulação maior que a materna, em pelo menos duas diluições, lembrando que o FTABS, o VDRL, ele é uma titulação, é uma diluição. Você pega a parte, dilui mais, enquanto mais ele for apresentar reagência em diluições, mais positivo ele é, né? No caso, se tiver uma diluição de 1 para 2, ou seja, foi diluído em 2 frascos, positivo, ou 1 para 4, diluído em 4 frascos, e assim sucessivamente. Normalmente, nesse exemplo, por exemplo, o FTABS de 1 para 4 e do RN maior seria maior ou igual a 16 para considerar uma sífilis congênita. Você tem que proceder com tratamento, investigar exames ou no caso, lesões que possam ter acontecido no intrauterino. Titulações menores ou iguais, a gente tem um baixo risco, mas ainda existe, né? Se for o único achado, se o restante, tanto da história, tem um tratamento precoce, quanto a clínica da criança não apresentar nem hepatomegalia, nem perícia, nem prematuridade, nenhum outro achado clínico da uróssia que seja sugestivo de doença ativa, também se faz um segmento mais tranquilo, né? Se tiver outro achado, recomenda-se o tratamento precoce também. Os exames preconizados, né, seria hemograma para avaliar anemia, leucocitose, plaquetopenia, é mais a parte de disfunção hepática que pode acontecer, né? TGO, TGP, bilirrubinas, albumina e o sódio, que pode acontecer uma hiponatremia e hipoalbuminemia, por conta das disfunções hepáticas, e o líquor, neurosífilis acomete 60% dos RNs afetados por sífilis congênita, né? Aí, se no protocolo se preconiza coletar em todo o RN com VDR positivo no sangue, mesmo com valores iguais ou menores que o materno, né? Para avaliar se é reagente, né? Qualquer tipo de polarização, menor que 28 dias, ou e se é reagente também maior de 28 dias. Normalmente, quando o VDR é reagente no líquido, tem uma história clínica, é sugestivo de evolução para neurocífilis, não necessariamente ele já vai ter alguma, algum sintoma neurológico, mas fica bem em alerta, né, do desenvolvimento de alguma lesão, né? Principalmente quando tem aumento de solubilidade e de proteína em líquido. E alguns exames complementares, né? A gente tem radiografia para ver também pneumonia que pode dar muito precoce e radiografia de ossos longos, né? E é para ver que não tem lesão de osso que possa chamar a atenção em dor óssea, né, de pacientes, né? E para também chamar a atenção de alguma lesão lítica mínima ou alguma lesão, principalmente ali na diápse ou epífise, que não tenha sugestivo de lesão traumática, né?
Tem algumas orientações do protocolo, né, na alta do paciente, né, que seguir o segmento durante o primeiro mês, o VDR de acompanhamento, né, dar o relatório para segmento tanto com infectologia quanto com pediatria e fazer todas as notificações e relatórios de dados do paciente na alta. O tratamento, né, é com penicilina. Até hoje não temos nenhum proponema que seja resistente a princípio, né? E normalmente a gente pega nessa fase aqui, latente tardia ou terciária, e aí seria 3 doses, né, de penicilina bezatia, total de 7.200.000 milhões, 7.200.000, e seria um frasco em cada glúteo, né, sendo uma dose semanal de 2.400 durante 3 semanas consecutivas. No RN, só um minuto. Quando retratar a gestante, né, onde durante o acompanhamento no pré-natal. Quando não houver redução em duas situações, por exemplo, de 32 para 1 para 8, ou de 128 para 132, ou seja, não tem essa redução de titulação de ficar, por exemplo, 128 para 1 para 124. Tá? Você tem algum medo nesse aspecto, porque pode ser que tenha tido alguma falha de tratamento, a gestante não fez o esquema corretamente durante o pré-natal, e aí a gente tem que fazer o retratamento, né? Ou, no caso de aumento de titulações, né, que sugere também falha de tratamento. Tanto por má aderência quanto por reinfecção, né? Porque mesmo que não seja obrigatório tratar o parceiro, né, sugere-se tratar o parceiro porque ele pode ser uma fonte de reinfecção durante a gestação, pós-tratamento, né? E só precisa de uma relação sexual para ser reinfectado novamente, né? Mesmo que a penicilina bezatina dure 21 dias em corrente sanguínea, mas você pode criar reservatórios de mucosa vaginal e ter uma nova infecção pós-tratamento, né? O tratamento do RN sem neurosífilis seria, com ou sem, seria 50.000 unidades, né, de 12 em 12 horas, na primeira semana de vida e após de 8 em 8 horas por mais 10 dias, né? Seria o preconizado no protocolo, tá bem esquematizado lá, em caso de dúvidas, né? E da referência clínica para puericultura com o pediatra assistente, né? Para acompanhar toda a titulação e retratar caso necessário, né? Crianças de mães não tratadas ou tratadas de forma inadequada ou reinfectadas durante a gestação com exame normal, exames picotários normais, teste não troponêmico, não reagente, o VDRL, né? Se preconiza essa dose seria como se fosse profilaxia, com dose única de 50.000 unidades por quilo intramuscular de penicilina benzatina, que seria cristalina, PEV, e normalmente é isso que a gente preconiza. É raro, né? Esses casos normalmente é mais em infecções que acontecem no fim da gestação, e você pode ter uma criança que não nasça com VDRL positivo, ou existe caso, né, até 10% não se infectar durante a gestação. Bom, a referência é o protocolo da Santa Helena, que tem várias referências tanto do Ministério da Saúde quanto da FEBRASO, e todas as notas técnicas atualizadas, inclusive desse ano.